Um bom dia a todos. É muito bom podermos estar juntos. Obrigado pela oração que tivemos já agora. E você que está aí já ligado em nossa live, você que já está pronto, eu te dou um bom sábado. Espero que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Hoje nós teremos aqui o nosso sermão, a nossa mensagem. Agora é o momento de você pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Números. Nós temos uma mensagem de Deus para a sua igreja hoje. Deixa aberto aí no livro de Números, bem no comecinho do livro. Eu quero fazer uma breve introdução para você. Aqueles que viram o nosso post da mensagem de hoje, viram o título da mensagem. E o título da mensagem é 13 meses depois do Egito. O que significa? 13 meses depois do Egito. Esse é o título da mensagem de hoje. E essa mensagem fala sobre o povo de Israel. O povo de Israel ilustra muito a nossa caminhada para o objetivo que temos. O povo de Israel ilustra o Israel espiritual. Então aquilo que aconteceu com o povo de Israel no passado se repete conosco hoje. Acontecem muitas coisas semelhantes ao que aconteceu com Israel literal. Eles estavam escravos no Egito, nós também já fomos escravos do pecado. Eles foram libertos pela morte do Cordeiro, eles foram libertos pela mão poderosa de Deus, nós também somos libertos pela mão poderosa de Deus, pelo sangue do Cordeiro. E eles jornardearam, eles caminharam, eles prosseguiram em direção a Canaã, a terra prometida. E nós estamos hoje caminhando em direção a Canaã celestial. Há um paralelo muito grande e eu quero extrair algumas lições do povo de Israel nesse período, 13 meses após saírem do Egito. Ok? Muitas coisas acontecem em 13 meses. E 13 meses passa muito rápido. Mas algumas etapas da nossa vida são muito intensas. Por exemplo, 2020 está sendo um ano muito intenso. Quantas coisas aconteceram em poucos meses? No povo de Israel, muitas coisas aconteceram nesses 13 meses. Quero que você acompanhe comigo a leitura. Vamos ler então, na palavra de Deus, no livro de Êxodo, inicialmente no livro de Êxodo, capítulo 16, para marcarmos aqui a caminhada do povo de Israel. No capítulo 16 de Êxodo, deixa a Bíblia marcada em Números e vamos lá para Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 16, que conta a história do maná, a palavra de Deus diz que partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel e veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do segundo mês. 1 mês e meio de caminhada, eles chegaram próximos ao Sinai. Eles estavam num deserto, esse deserto se chamava o deserto de Sim, ficava naquele lugar que o maná desceu, que Deus, o Senhor, fez chover o pão do céu. No capítulo 17 agora, de Êxodo, a palavra de Deus diz no versículo 1 que tendo partido a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, agora eles saem do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Foi ali em Refidim que não havia água para o povo beber. E o Senhor se manifestou para conceder água a eles, certo? Agora, depois de eles acamparem em Refidim, eles estavam um pouco mais perto do Sinai. Agora no capítulo 19, nos versículos 1 e 2, eles chegam no Monte Sinai. E a palavra de Deus diz, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel. Então 2 meses se passaram de caminhada. Eles foram caminhando, parando um pouquinho, descansando, né? Aproveitando ali alguns recursos que encontravam naqueles lugares, e depois eles partiam e foram andando assim, acampando, até que eles chegaram no Monte Sinai. E no versículo 1 do capítulo 19 diz que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, 2 meses se passaram, no primeiro dia do terceiro mês, eles vieram ao deserto do Sinai.
Eles partiram de Refidim, versículo 2, e vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel de frente do monte. 2 meses depois, o povo de Israel se acampa diante do monte Sinai. E ali eles permaneceram durante 11 meses. 11 longos meses. 13 meses depois de saírem do Egito, ou seja, 2 meses, em 2 meses eles chegaram no Sinai e acamparam 11 meses naquele lugar. 13 meses depois, o Senhor então faz um chamado para que o povo se levante. E o Senhor então ordena a Moisés, as trombetas são tocadas, e aquela nuvem que ficava sobre o santuário, porque agora o santuário já estava construído, ela começa a se levantar, indicando ao povo que o povo deveria se levantar também e seguir a nuvem. Então o povo foi conclamado por Deus para iniciar uma marcha. E a nossa mensagem de hoje está centralizada nisso. E está localizada no livro de Números. Agora vamos voltar a Números. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 10. No capítulo 10 de Números. Eles permaneceram ali no Monte Sinai, como eu disse, durante 11 meses. Muitas coisas aconteceram nesses 11 meses. Ali, diante do Monte Sinai, o povo de Israel foi conclamado por Deus a se purificar para ter um encontro com Deus. Alguns limites foram colocados no monte para que o povo não se aproximasse do monte, para que não tocassem no monte, pois se tocassem no monte, eles morreriam. Eles viram no Monte Sinai uma nuvem escura pairando sobre o monte, quando Deus vinha e descia para falar com Moisés. Eles viram o Monte Sinai fumegar. E diante do Monte Sinai, eles adoraram o bezerro de ouro. Olha quanta coisa aconteceram nesses 11 meses. Eles adoraram o bezerro de ouro, fizeram um culto idólatra, sensual. Ali eles receberam as tábuas dos 10 mandamentos. Foi naquele lugar que o tabernáculo foi levantado. E o Senhor se manifestou e disse então para Moisés levantar o tabernáculo. Ele foi construído naquele lugar. Certo? Foi naquele lugar que os sacerdotes foram consagrados. Naquele lugar também os soldados foram organizados em tribos. E as 12 tribos foram organizadas, 3 de cada lado, ao redor do santuário. Nesses 11 meses, o povo praticamente descansou naquele lugar. Eles haviam se acostumado com aquele lugar. Ali se tornou a casa deles. A casa permanente na mente de alguns. Estava confortável demais morar ali naquele lugar. Mas no capítulo 10 de Números, a palavra de Deus diz que o Senhor faz um chamado. Pede para que o povo se levanta e inicie uma marcha. E eu quero ler então no versículo 11, essa ordem de Deus. Aconteceu no ano segundo, diz a Bíblia. Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 10, versículo 11. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Versículo 12. E os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor. Observem que aqui é um resumo do que aconteceu. Depois do versículo 14, Moisés vai descrever os detalhes dessa saída. Ele faz um resumo dos 3 primeiros dias de marcha, até chegar em Parã. E agora ele vai entrar nos detalhes de como foram esses acontecimentos nesses 3 dias de marcha. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas. O primeiro destaque que eu faço é que a nuvem se ergueu. E esse era um sinal de que eles também deveriam se levantar. O versículo 12 diz que os filhos de Israel puseram-se em marcha. Pela primeira vez, depois que chegaram ali no Sinai, puseram-se em marcha, segundo o mandato do Senhor. Essa expressão, segundo o mandado do Senhor, ela se repete muitas vezes ao longo do Antigo Testamento.
O povo de Israel seguia o mandado do Senhor. Esta era uma ordem que se repetia muitas vezes. Eu quero ler algumas delas para você. Vamos retornar aqui em Números, no capítulo 1. Eu quero ler alguns versos a respeito dessa expressão. Números 1, o primeiro capítulo de Números, versículo 54. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. O povo de Israel, de certa forma, estava acostumado já a seguir essas orientações. Deus havia escolhido usar Moisés como seu porta-voz, e Deus falava ao povo por meio de Moisés. E era esperado que o povo de Israel seguisse o seu Deus. Afinal, Deus os libertou do Egito, porque eles eram o povo de Deus. E Deus não estava satisfeito em ver o seu povo sendo escravo no Egito. E Deus precisava cumprir o seu plano. E Deus então se manifestou para Moisés, ou por meio de Moisés ao povo, dizendo assim: eu sou o Deus de vocês, eu os libertarei do Egito. Eu vou levá-los para a terra prometida, a terra que eu prometi ao pai Abraão. Eu vou cumprir todos os meus desígnios a vocês. A terra que mana leite e mel pertence a vocês. Eu sou o Deus de vocês. Deus repete constantemente isso ao povo de Israel, para que eles não se esquecessem de que eles adoravam o Deus verdadeiro. Bem, nós precisamos lembrar que o povo de Israel viveu 400 anos, cerca de 400 anos no Egito. E ali naquele lugar idólatra, cheio de idolatria, cheio de muitos deuses, deuses representados por vários animais, o povo de Israel, muitas gerações nasceram e cresceram recebendo essa influência, com essa influência do Egito, essa influência idólatra do Egito. E o Senhor precisava repetir muitas vezes a eles: eu sou o Deus de vocês, para que eles não se esquecessem de que o Deus deles não era um abutre, uma vaca, um bezerro. O Deus deles não era um crocodilo, como era para os egípcios, no tempo em que eles moraram no Egito. E o Senhor repete muitas vezes isso. E o Senhor fala ao povo de Israel por meio de Moisés. E aqui nesse verso, Números capítulo 1, versículo 54, diz assim: assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Louvado seja o nome de Deus por esse verso. Porque esse verso diz que o povo de Israel estava entendendo que Deus era o Senhor da vida deles. E eles fizeram segundo o que o Senhor ordenara a Moisés. No capítulo 2 de Números, versículo 34... na minha Bíblia, na mesma página aqui, vai um pouquinho para frente, diz assim: assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. No capítulo 3, versículo 16, mais uma vez aparece esse termo, de maneira recorrente: e Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, que lhes fora ordenado. Percebe aqui que o povo de Israel está sendo guiado por Deus. O povo de Israel era o povo de Deus, e ele está sendo guiado por Deus. O capítulo 3 ainda, de Números, no versículo 51, diz assim: e deu Moisés o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Eu gosto especialmente desses versos. Esses versos dizem que o plano de Deus estava dando certo, de que Israel havia entendido, e todas as vezes que Israel entendeu que Deus era soberano sobre a vida deles, eles foram ricamente abençoados. E quando eles faziam aquilo que o Senhor ordenara, tudo dava certo. No capítulo 4, versículo 49 de Números, olha que texto espetacular. Capítulo 4, versículo 49, Números: segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Até o trabalho que eles realizavam, a distribuição das cargas, tudo era ordenado por Deus. Israel era uma nação teocrática.
Deus era o líder desta nação. Deus guiava este povo. Eles não tinham o que temer. Nenhum outro inimigo, nenhuma nação, nenhuma outra nação seria pária para o povo de Israel, que tinha o Deus verdadeiro como seu guia, como seu líder. Capítulo 5 agora, versículo 4. Acompanhe comigo, Números capítulo 5, versículo 4. Diz assim: os filhos de Israel fizeram assim, e lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. A aplicação da disciplina era segundo a ordem de Deus, da maneira como Deus orientava. Vamos ver agora Números capítulo 8, versículo 3. Números capítulo 8. Diz assim: e Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminasse de frente do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 20. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Versículo 22. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Eu gosto desses versos, foram muitos versos, quase ficou exaustivo, né? Mas eu vou ler mais um ainda, capítulo 9, versículo 5. Então celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Eu gosto muito desses versos, queridos. Seria muito bom se o povo de Israel tivesse seguido em todas as coisas as ordens de Deus. Será sempre muito bom nós, como igreja, como Israel espiritual de Deus, fazermos isso que a Bíblia sugere, termos Deus como Senhor da nossa vida e fazermos tudo conforme o Senhor nos ordena. No capítulo 10 agora, no finalzinho do versículo 13, quando afirma que a nuvem se levantou do tabernáculo e o povo de Israel entendeu que deveriam marchar. O versículo 13 diz: assim pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor. Esse texto afirma, queridos, que depois de 11 meses acampados diante do deserto de Sinai, uma marcha teve início, segundo o mandado do Senhor. Há duas lições aqui que precisamos aprender. A primeira delas é que nós todos precisamos, assim como Israel, saber a vontade de Deus. Essa é a primeira lição. Saber a vontade de Deus. E a segunda grande lição é fazer a vontade de Deus. Não basta saber a vontade de Deus. Não basta ter conhecimento. Não basta saber o que Deus quer. É necessário cumprir aquilo que o Senhor quer. Mas também não basta querer fazer sem conhecimento. Não vai dar certo. Essas duas palavras, elas precisam andar juntas. E Deus está nos ensinando na mensagem de hoje que nós precisamos saber a vontade de Deus e precisamos fazer a vontade de Deus. O povo de Israel havia saído do Egito há 13 meses. 13 meses. Da libertação. Agora o povo estava parado diante do Monte Sinai há quase um ano. A grandiosa manifestação de Deus na libertação do povo de Israel, com todos os milagres que ele realizou para libertar o povo do Egito. Todos os milagres que ele realizou abrindo o mar, transformando água amarga em doce, providenciando alimento para eles caindo do céu. Tudo isso ainda estava muito nítido na mente deles. Todas as manhãs, eles presenciavam o acontecimento de um milagre, quando o maná caía, e eles eram alimentados por Deus. Todas as manhãs, a providência do Senhor era mostrada para o povo, quando o maná caía. A provisão de Deus era certa, estava disponível, o santuário estava ali diante deles, e de certa forma, o povo criou uma situação confortável ali no Monte Sinai. A palavra de Deus diz que o povo partiu, mas não foi fácil para o povo obedecer a Deus.
E o destaque que eu quero dar para a mensagem de hoje tem a ver com isso. Nós somos o Israel espiritual. E muitas vezes nós nos encontramos de maneira confortável. E o Senhor está nos chamando para empreendermos uma marcha para Canaã celestial. E para muitos isso não é fácil. Ellen White, ela comenta o seguinte no livro Patriarcas e Profetas, na página 377. Ela diz assim que o povo gostava de contemplar o monte sagrado. Imagina, sua tenda estava armada ali, imagina, você com a sua família lá, fazendo parte do povo de Israel. Sua tenda estava armada ali diante do santuário. Sobre o santuário, a manifestação da glória de Deus. E ao abrir a sua tenda de manhã, além de estar diante do santuário da presença de Deus, você está diante do monte sagrado, o Sinai, que fumegou, que tremeu com a presença de Deus. Aquele lugar se tornou um lugar sagrado para eles, um lugar onde Deus se mostrara com a sua divina glória. E Ellen White diz assim, olha, o cenário estava tão intimamente associado com a presença de Deus e dos santos anjos, que parecia demasiado sagrado para que fosse deixado para trás. Parecia que aquele lugar havia se tornado o destino deles. E quando o Senhor agora levanta a nuvem e chama o povo para a marcha, o Senhor está dizendo para o povo que esse não é o destino deles, que o Sinai não era o destino, que eles precisavam empreender jornada para Canaã celestial. Eles estavam estacionados no mesmo lugar. Ali eles não precisavam enfrentar os rigorosos desafios de uma marcha. A grande verdade é que o povo estava acomodado. Um autor chamado Warren Wiersbe, ele afirma o seguinte: quanto mais acomodados ficamos, menos gostamos de mudanças. E, no entanto, não há crescimento sem desafios, e não há desafios sem mudança. O conforto normalmente leva à complacência. E a complacência é inimiga do caráter e do crescimento espiritual. Ele diz, a cada nova experiência da vida pode acontecer uma das duas coisas: ou confiamos em Deus e Ele extrai o melhor de nós, ou desobedecemos a Deus e o inimigo extrai o pior de nós. Vou repetir, duas coisas acontecem quando o Senhor nos chama: ou confiamos em Deus e Deus extrai o melhor de nós, ou desobedecemos a Deus e o inimigo extrai o pior de nós. Não foi fácil para o povo de Israel deixar aquele lugar. Deus queria lembrar o seu povo que a herança deles não estava no Monte Sinai, mas sim na terra prometida, na terra que mana leite e mel. A minha vida e a sua vida pode ser confortável hoje na presença de Deus. Gostamos das coisas espirituais que recebemos, dos alimentos que recebemos, das programações da igreja. Gostamos de olhar o Monte Sinai fumegando. Gostamos de presenciar os milagres de Deus. Mas o foco de Deus, queridos, está na vida eterna. A nossa jornada precisa prosseguir. Nós não podemos nos estacionar diante de acontecimentos maravilhosos que têm lugar em nossa vida. Aquilo que é maravilhoso que aconteceu ontem na sua vida ficou no passado. Você precisa continuar a jornada. Aquela experiência não servirá para te levar à eternidade se você parar nela. O Senhor está nos convidando a continuar jornadeando. Deveria haver, queridos, uma expectativa muito grande no coração daqueles israelitas para chegar em Canaã. Eles estavam distantes de Canaã apenas 11 dias de jornada. Em 11 dias eles chegariam lá, nas fronteiras de Canaã. Deveria haver uma expectativa. Aliás, eles sonharam com isso durante anos. Os 400 anos que ficaram no Egito, pais falando para filhos, passando de uma geração para geração. Deveria haver uma certa predisposição, alegria, empolgação em seguir as ordens de Deus. Que bom que o Senhor está levantando-se para nos chamar para a marcha. Que bom, vamos avançar. Mas não foi esta a reação do povo.
E eu me entristeço, queridos, com isso. Porque Deus é soberano. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus já havia provado para aquele povo que o povo era um povo amado. Eles não tinham eles não tinham porquê duvidar. Deus os havia escolhido, Deus os havia conduzido, Deus estava com eles. E aquele período de 11 meses ali no Monte Sinai foi um período de organização desta igreja, dessa nação. E o Senhor os organizou, o Senhor deu leis para eles, o Senhor agora os preparou e os chama: vamos agora possuir a terra que eu preparei para vocês. Mas a reação do povo foi uma reação contrária à vontade de Deus. O texto bíblico diz que eles se levantaram e foram, mas esse aqui é um resumo. E há no contexto dessa história, queridos, infelizmente, uma reação negativa do povo à vontade de Deus, de que eles marchassem em direção a Canaã prometida. Infelizmente, no livro Patriarcas e Profetas, na página 376, Ellen White diz assim: foi com muita relutância, observem, foi com muita relutância que muitos deixaram o lugar em que por tanto tempo, 11 meses só, irmãos, tanto tempo, estiveram acampados. Tinham vindo a quase considerá-lo como sua morada definitiva. Eles se acomodaram, como se o objetivo final deles fosse viver ali no Monte Sinai. Em Números capítulo 10, nos versículos 14 até o 27, narra a organização do povo ao empreender a jornada. Hoje eu não vou entrar nesses detalhes, quero convidar você a ler em casa os pormenores dessa organização, dessa maneira como o povo saiu. Foi da mesma forma como Deus organizou o povo lá em Números capítulo 2. As 12 tribos estavam espalhadas ao redor do santuário. Ela também se ergueu de maneira organizada, saindo em caminhada, levando cada tribo diante de si o seu estandarte. Mas eu não quero dar um destaque para isso. O destaque que eu quero dar é para a reação do povo diante das ordens de Deus. Como dissemos, o segredo da nossa felicidade ou da caminhada cristã está nas duas palavras: saber a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Eles sabiam que quando a nuvem se levantava, era Deus os guiando, eles sabiam disso, eles tinham conhecimento de que o propósito final era a Canaã, mas eles relutaram em fazer a vontade de Deus. Ellen White narra mais uma vez na página 377 de Patriarcas e Profetas. Diz assim: quando o acampamento foi levantado, observem, todos os olhares estavam volvidos ansiosamente para ver em que direção a nuvem seguiria. Queridos, eu fico extremamente triste com esse verso, colocando dúvida na soberania de Deus. Eles começaram a olhar e contemplar, dizendo assim: para onde essa nuvem vai mirar? Eu quero só ver para onde Deus vai guiar esse povo. É praticamente isso que o texto está dizendo. E ela continua dizendo: quando a nuvem se moveu em direção ao Oriente, onde apenas havia aglomerações montanhosas, negras e desoladas, um sentimento de tristeza e dúvida surgiu em muitos corações. É triste isso, queridos. A igreja de Deus duvidar da soberania de Deus. Deus está conduzindo essa igreja. Nós somos hoje o Israel espiritual de Deus, mas muitas vezes nós agimos como agiu o povo de Deus. Ficamos observando a direção de Deus, colocando dúvida na sua palavra. Não é à toa que o inimigo está tentando enganar. Não é à toa que a palavra de Deus nos alerta: cuidado que ninguém vos engane, porque o inimigo vai tentar enganar o povo de Deus nos últimos dias. E ao invés de estudar a palavra de Deus, de ver o que Deus diz, coloca dúvida sobre a palavra de Deus, talvez porque estejamos ouvindo tantas vozes ao invés de ouvir a voz do Senhor. O povo de Israel me entristece com essa atitude. Eu fico imaginando o coração de Deus, queridos. Eles ficaram observando. E Deus conhecia o coração deles. Deus lia os pensamentos deles.
Eles ficaram observando a nuvem, e quando viram que a nuvem foi para o oriente, eles se entristeceram. O texto aqui de Ellen White fala sobre a característica desse caminho que Deus escolheu para eles. Era um caminho difícil, sim. Aqui o texto diz que havia aglomerações montanhosas, negras e desoladas. Um pouquinho à frente diz assim: avançando eles, o caminho se tornou mais difícil. Seu percurso estendia-se através de barrancos e desolação estéril. Tudo em redor deles era um grande deserto. E aqui ela cita um texto bíblico: terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. A caminhada era lenta e difícil, e as multidões, depois de um longo acampamento, não estavam preparadas para suportar os perigos e incômodos do caminho. Eles se acostumaram tanto com os confortos do Sinai, que eles não estavam preparados para a jornada final, para Canaã prometida. Será que estamos diante de uma igreja confortável? Será que estamos diante de uma igreja que se tornou tão consumidora, que não está pronta para caminhar as últimas etapas, os últimos dias de caminhada para Canaã celestial? Será que estamos diante de uma igreja que repete a história do passado? Nós não precisamos repetir essa história, queridos. Nós podemos aprender com ela. Nós somos igual ou semelhante ao Israel literal. Nós também já estivemos no Egito. Nós fomos escravos e fomos libertos. O Senhor nos levou ao Sinai. O Senhor nos ensinou as suas leis. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. O Senhor organizou a sua igreja para a marcha para Canaã. Nós não estamos longe. O caminho não é fácil, mas o Senhor está nos guiando. É o Senhor quem escolhe o caminho, é o Senhor quem nos livra dos perigos, é o Senhor quem mostra, é o Senhor que dá luz, é o Senhor que dá sombra, é o Senhor que dá água, é o Senhor que nos alimenta, e é o Senhor que nos dará a vitória final, e toda a glória será dada ao Senhor. Essa jornada final até a Canaã celestial, queridas, não será fácil. Eu gosto especialmente de uma das visões de Ellen White. Ela é muito semelhante àquela primeira visão que ela teve. Mas nesta visão ela vê um caminho que vai se estreitando. E o povo está caminhando de carroças, com os seus cavalos. Mas parte da multidão que está caminhando para o destino final, eles abandonam o caminho. Porque o caminho vai ficando cada vez mais difícil e eles precisam lançar fora alguns objetos, algumas coisas. Eles precisam se desfazer de coisas. E muitas pessoas eram tão apegadas a isso que elas não conseguiam caminhar sem isso. E resolveram ficar com as suas coisas ao invés de caminhar. Mas chegou um momento que eles tiveram que abandonar as carroças e seguir só com os cavalos. Mas alguns não conseguiram abandonar as carroças com as suas coisas, e eles abandonaram o caminho. Mas os que perseveraram foram a cavalo até enquanto deu. Mas teve um momento em que tiveram que abandonar o cavalo. Ellen White chega a dizer assim que o caminho era tão íngreme, que teve alguns momentos que uma mão invisível guiava as rédeas dos cavalos para que eles não caíssem no precipício. Mas teve um momento em que os cavalos não iam mais. Eles foram deixados e agora eles estavam diante de um grande paredão. E do outro lado um precipício enorme. E o caminho era muito estreito. Ela diz que cordas eram lançadas nesse paredão para que eles segurassem nas cordas. E eles foram caminhando até que um momento que não havia mais caminho. Mas cordas eram lançadas do invisível. E alguns não quiseram pegar nessas cordas, porque duvidavam se elas seriam firmes. E Deus disse que era a mão dele que estava segurando aquelas cordas. Mas alguns não acreditaram e não se lançaram nelas. Mas alguns se lançaram naquelas cordas. E eles olharam para cima e Deus disse: podem confiar, eu estou segurando vocês. Não havia mais chão embaixo deles. E ela diz até que teve um momento, ela diz assim, Tiago White, que estava do lado dela, avistou um lindo jardim. Lindo, lindo.
E eles então se atiraram naquele jardim. E eles chegaram a Canaã celestial. Quantos de nós ficaremos pelo caminho? Somente porque o caminho é difícil. O Senhor não disse que o caminho seria fácil. Não foi fácil para o povo de Israel. Não foi fácil na visão de Ellen White. Não é fácil para mim e para você. A mensagem de hoje é um alerta para quem está acomodado. Alguém que possa estar ouvindo a respeito da vontade do Senhor, sem contudo estar disposto a fazer a vontade do Senhor. Eu posso estar falando para alguém que prefere ficar estacionado. Eu posso estar falando para alguém que está contemplando as coisas espirituais no conforto da sua tenda, observando o Monte Sinai que fumegou no passado e colocando o Monte Sinai como um ídolo diante de si, sem contudo continuar a jornada para Canaã espiritual, a Canaã celestial. Alguém que possa estar satisfeito com as instruções do Sinai, sem considerar que o nosso destino é a Canaã espiritual. No livro de Números, no capítulo 11, depois de 3 dias de jornada, narra um episódio triste, queridos, que diz assim: queixou-se o povo de sua sorte. O povo começou a reclamar, reclamações e mais reclamações. Esse texto aqui é muito familiar, não é? Observem: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Você se lembra de outras queixas que o povo fez? Assim que eles saíram do Egito, 3 dias depois, faltou água. Eles se lançaram num lago onde as águas eram amargas, e eles queixaram-se a Deus. Deus transformou aquelas águas amargas em doce. Mas não foi a primeira vez que o povo se queixou. Agora, 3 dias depois de sair do Sinai, eles se queixam, e a palavra de Deus diz assim: queixaram-se da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? E aqui eu faço um destaque, queridos, final, antes de encerrar a mensagem. Aqui nós temos o povo reclamando. O povo reclamou do caminho. O povo não gostou do caminho que o Senhor escolheu. O povo não queria continuar caminhando. Eles queriam ficar ali confortáveis no deserto do Sinai. Mas eles foram reclamando. E 3 dias depois, eles reclamam tanto que Deus acende a sua ira e queima uma parte do acampamento de Israel. Moisés intercede, o Senhor apaga o fogo, mas o populacho, diz a Bíblia, é a primeira vez que acontece essa expressão aqui. E essa expressão, o populacho aqui, quer dizer uma ralé. Na linguagem popular hoje seria gentalha, uma gentinha, um povo diferente, que agora influencia o povo de Deus. E eu quero destacar isso para você. Eu não vou ler os textos, nosso tempo está bem avançado, mas quando você vê lá em Êxodo capítulo 15, você vê lá em Êxodo capítulo 12, me desculpem, descreve que alguns egípcios acompanharam os israelitas quando saíram do Egito. Esses egípcios que acompanharam os israelitas, eles não acreditavam em Deus. Eles tinham dificuldade de conhecer a Deus. Eles tinham dificuldade de seguir a Deus. E esse povo influenciava o povo de Deus contra Deus. E aqui nesse momento eles incitam o povo de Israel a reclamar a respeito das carnes do Egito. E então o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito.
Pelo que os filhos de Israel, influenciados agora, tornaram a chorar e dizer: quem nos dera pudéssemos comer. Lembramos-nos dos peixes lá do Egito, comíamos de graça dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. E eles agora desfazem do maná que Deus havia dado para que eles comessem. E eles começam então a reclamar. Ellen White fala sobre o populacho e ela diz assim: as queixas e murmurações se originaram com a mistura da gente. Muitos, dentre o qual se achavam unidos completamente com Israel e estavam continuamente a espreitar qualquer motivo de censura. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha. Eles estavam continuamente a achar defeito no modo como Moisés estava a guiar, embora bem soubesse que ele, assim como todos, estavam seguindo a nuvem que os guiava. O descontentamento é contagioso e logo se espalhou pelo arraial. A igreja dos últimos dias, queridos, está muito perto de chegar na Canaã. Deus está nos chamando para uma marcha. Deus está guiando o seu povo com a sua presença. Deus está revelando a sua vontade por meio da sua palavra. Mas nós não podemos nos enganar. O mesmo que aconteceu com Israel literal se repete com Israel espiritual. Alguns israelitas são influenciados pelos egípcios que estão no meio de nós. E a palavra de Deus chama isso de joio, nessa parábola que o Senhor levantou. Todas as vezes que Deus chama pessoas para agregar-se ao reino de Deus, o inimigo também insere pessoas do seu reino no meio do seu povo. Eles estão na igreja, eles se parecem com o trigo, eles estão junto com o trigo, mas eles não são trigo. Eles professam ser seguidores do Cordeiro, mas eles não estão contentes com a marcha da igreja. E Jesus ensinou nessa parábola que infelizmente a igreja é influenciada por pessoas que estão na igreja a não seguirem os planos eternos de Deus. Eu e você temos uma missão a cumprir. Ou nós estamos seguindo a ordem de Deus, como Moisés, e influenciando as pessoas para a Canaã celestial, ou nós estamos sendo o populacho, que só reclama de Deus, reclama das suas ordens e influencia o povo a se rebelar contra ele. De qual grupo você faz parte? Essa é a igreja dos últimos dias. Não é à toa que a perseguição começará dentro da própria igreja. E os principais inimigos da igreja serão aqueles que estão sentados hoje em nossos bancos. Quando a palavra profética diz que pais perseguirão filhos e filhos perseguirão pais. Eu quero chamar você para uma reflexão profunda a respeito da sua vida hoje. O joio, infelizmente, é existente hoje na igreja de Deus. Se encontra dentro da nossa igreja. Podem até marchar com a igreja. Pode até pregar e estar indo junto com a igreja para Canaã. Mas não tem prazer nas coisas espirituais de Deus. A principal característica do joio, que se parece muito com o trigo, é que o joio não gosta das coisas espirituais. Não tem prazer nas coisas espirituais. Vai a Deus apenas para reclamar. Vai a Deus apenas para inquirir. Apenas para exigir. Apenas para bater o pé. E vai ao povo para colocá-lo contra Deus. O joio está na igreja, queridos. E o joio pode ser eu, pode ser você, se nós não nos apegarmos a Cristo com coração sincero e verdadeiro. O joio se parece com o trigo, mas o joio não busca as coisas espirituais. O joio tem repulsa ao maná, porque gosta de se alimentar com os alimentos do Egito.
O joio não lê a Bíblia, não tem uma vida de oração. Talvez eu esteja falando para alguém que se diz cristão, mas faz tempo que não ora, abrindo o coração a Deus. Faz tempo que não vai a Deus com um coração sincero, que não tem prazer na presença do Senhor. Talvez eu esteja falando para alguém agora que passa mais tempo com as coisas do mundo e segue muito mais os artistas de Hollywood do que os personagens bíblicos. A igreja de Deus triunfará, queridos, mas nem todos chegarão à terra de Canaã, ou muitos chegarão, mas não entrarão nela, morrerão no deserto, porque não entregaram o coração sinceramente a Deus. A reação de Deus a este povo é uma manifestação de que Ele deseja uma igreja pura, de que Ele deseja um povo santo, totalmente separado. O Senhor se manifesta aqui, Ele dá carne sim. Leia depois do contexto do capítulo 11, Ele dá muita carne. 25 a 30 quilômetros, o caminho de um dia, de codornizes, voando a 1 metro de altura. E o povo recolheu tanta codornize para comer, que quem recolheu menos, recolheu 10 homens. Ou seja, 10 cargas de jumento. Quem recolheu menos. A Bíblia tem uma expressão aqui, né? Eles comeram até sair pelas ventas. E depois de dar a carne, o Senhor mandou uma peste sobre aquele povo, e todos eles morreram. Os desejosos de comer as coisas do Egito morreram no deserto, sem entrar na Canaã. Meus queridos, não há vida longe de Deus, não há vida sem obediência a Deus. Mas eu quero terminar com algo positivo aqui. E esse algo positivo está aqui no versículo 29. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de Deus, onde o Senhor disse que nos daria. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu porque o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Eu quero terminar com esse ponto positivo. Moisés seguiu a ordem de Deus. Moisés estava feliz, Moisés estava vibrante, ele era o líder, e ele nos dá um exemplo aqui, queridos. Um exemplo a ser seguido hoje. Ele não apenas seguiu as ordens de Deus, não apenas liderou o povo, mas ele deu um exemplo de que ele estava focado na missão. A palavra diz que ele instou com o seu cunhado. E ele falou assim: vamos, Obabe, vamos conosco. O Senhor prometeu que vai dar coisas boas para a gente. Vamos juntos. E Obabe resiste. E Obabe diz assim no verso 30: não irei, eu voltarei para minha terra, para minha parentela. Mas Moisés insistiu e disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia. Moisés sabia que quem guiava o povo era Deus, mas Moisés agora valoriza este homem para dizer assim: você é útil, vamos. E ele insiste, e no versículo 33 diz assim: partiram, pois, do monte do Senhor, e Obabe foi com ele. Esse é o ponto positivo, e eu quero terminar com ele. O Senhor está nos pedindo que nós sejamos como Moisés, que a gente acredite em Deus, que sejamos obedientes a Deus. E não somente isso, que nós possamos convidar a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, para também seguirem a Deus, rumo a Canaã celestial. E se alguns deles insistirem em não ir, que nós possamos fazer como Moisés fez. Não ouvirmos o discurso deles, mas insistirmos com eles. E falarmos: não, você vai conosco. Você vai conosco. O apelo de hoje é um convite de Deus para seguirmos a nossa jornada para Canaã. Mas é também um apelo para que você não vá sozinho, para que você leve os seus familiares com você. Um apelo para que você não seja joio, para que você não faça parte do populacho, para que você deixe as murmurações e escolha Jesus sem olhar para trás. Eu quero convidar você a entregar seu coração a Jesus mais uma vez. Nós vamos ouvir uma canção agora, que é um convite para que você escolha Jesus Cristo.
Não escolha o conforto, escolha Jesus. O caminho pode ser difícil, o caminho pode ser diferente do que você gostaria, mas Jesus está conduzindo você. Escolha Jesus e não olhe mais para trás, porque o nosso destino é a Canaã celestial. Enquanto essa música é cantada, eu vou estar orando por você, e você estará orando, entregando-se a Jesus mais uma vez. Quase não me lembro, foi há muito tempo atrás, quando eu conheci a Cristo e entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre seguirei. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá finar e o novo sol irá brilhar. Decidido hoje estou, escolho Jesus. Eu temo confessar a maneira que eu vivi. Eu almejava ser perfeito pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou um grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz na escuridão. Ele é o príncipe da glória, de infinita compaixão. Agora entendo a diferença de ter Cristo em meu viver. Só pela graça tenho a vitória, confiando em seu poder. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz e sua mão. Entrego meu ser e meu coração. O que mais posso oferecer? Assim como a noite irá finar e o novo sol irá brilhar. Decidido hoje estou, escolho Jesus. Assim como a noite irá finar e o novo sol irá brilhar. Decidido hoje estou, escolho Jesus. Que bom que todos nós pudemos mais uma vez reafirmar a nossa escolha. Essa escolha precisa ser reafirmada todos os dias, porque todos os dias o inimigo vai tentar nos enganar. Ele não quer que nós cheguemos em Canaã.
E ao chegarmos, Ele não quer que nós entremos em Canaã. É por isso que a jornada não é fácil. Mas é o Senhor quem está nos guiando. E esta igreja triunfará. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por Tua palavra. Porque o Israel literal nos ensina muitas lições. E o Senhor deixou aqui revelado histórias que tem muito a ver com a gente também. Porque as tentações se repetem hoje. E o conformismo, o conforto, o fato de nos tornarmos muitas vezes consumistas ao invés de evangelistas, faz com que essa história seja muito real para a gente. Muitas vezes, Senhor, somos tentados, como Israel foi, a nos contentarmos com a nossa experiência atual e ficarmos estacionados como se não tivéssemos uma marcha para empreender. Mas o Senhor está nos chamando para entrarmos em ação, Senhor, e fazermos como Moisés fez, convidarmos as pessoas para irem conosco, insistirmos com elas, levarmos especialmente nossos familiares conosco, porque o Senhor está nos conduzindo. O caminho é difícil, sim, mas é o Senhor quem escolheu o caminho, porque o Senhor sabe o que precisamos. Eu quero rogar-te que o Senhor fortaleça a sua igreja. No momento certo, o Senhor há de tirar os joios. Mas eu quero lhe pedir que o Senhor converta o joio em trigo, Senhor. Que o Senhor converta o coração daqueles que estão frios dentro da igreja. Pessoas que talvez não vieram por amor a Cristo. Pessoas que talvez estejam à margem de pendurados na igreja, sem experimentarem um relacionamento profundo contigo. Quero rogar-te que o Senhor conduza o teu povo a Canaã celestial, e que essa marcha que está no fim, em poucos dias chegaremos, seja uma marcha de vitória, Senhor. E façamos como Moisés, darmos louvores a Ti a cada passo que dermos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Permaneça conosco. Em nome de Jesus. Amém.